Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira. Uma quarta-feira hoje de bastante calor. Quando eu digo bastante calor, é bastante calor mesmo. Mas nada melhor do que a gente sentar um pouco, tentar descansar um pouco, respirar um pouco e, por que não, entender um pouco mais sobre cães para a gente poder oferecer o que tem de melhor nos dias de hoje aí na sua vida para o cãozinho, aquele serzinho que vive com você, seja um, seja dois, seja mil, não importa quantos já passaram também aí na sua vida. Então o importante é que a gente esteja sempre atento, se preparando para poder oferecer o que tem de melhor. As coisas vão melhorando, as pessoas vão evoluindo, a sociedade vai aceitando cada vez melhor os cães e conforme isso vai acontecendo, nós precisamos estar prontos para poder acompanhar esse ritmo e inserir o nosso cão dentro dessa sociedade. Seja indo em outros lugares que agora aceitam cães, educando o nosso cão para que ele saiba como se comportar ali naquela situação nova, naquela situação diferente, que não é uma situação comum no dia a dia de qualquer cão, ou de cães de antigamente. Então, a mesma forma que você tratava, ou que seus avós tratavam os cães, será que a gente deve continuar do mesmo jeito? Será que tem uma forma melhor de fazer isso? É para isso que eu estou aqui, é para isso que você está aqui, para a gente entender se realmente existe algo melhor, se realmente a gente quer mudar. Não adianta a gente ver muitos canais aí, muitos perfis falando sobre cães, sobre métodos positivos de adestramento, coisas boas para se fazer com os cães, se a gente não estiver disposto a fazer isso. Enfim, boa noite a todos. Deixa eu colocar, antes de eu começar aqui tudo, eu vou contar algumas situações aqui, vou generalizar um pouco para que as pessoas possam ir entrando aí e se ambientando na nossa live, pegando sua bebida para poder refrescar o seu calor aí, o seu ventilador. Um dos cães que passou pela minha vida é o Faísca. Era um cão dos primos meus e era aquele Fox Paulistinha, para quem não conhece, é um cão bem de raça pequena, de porte pequeno. Não vou falar que ele é pequenininho, porque às vezes ele pode ser até um pouco maior, ali médio porte, depende muito de cada pessoa. Mas o Faísca existiu aí na minha vida também. E uma das situações que eu lembro do Faísca é que eles viajavam muito para Praia Grande. Se eu tiver errado, me desculpe, mas eu lembro que era Praia Grande que eles iam bastante. Isso já faz um tempo. Em uma dessas situações, o Faísca pulou do sofá, desse sofá que tinha na Praia Grande, escorregou e quebrou a pata. Eu falo quebrou porque minha memória não lembra se ele só torceu. Eu sei que ele ficou enfaixado com uma tala ali na pata. E a situação foi a seguinte: ele foi para um lugar novo, não era um lugar que ele frequentava sempre, provavelmente o piso era um piso diferenciado, o sofá era um tipo de sofá diferenciado, e ele foi fazer a mesma coisa que provavelmente ele já fazia na casa onde ele vivia, lá na casa dos meus primos. E ele não estava preparado para aquilo, ele não soube lidar com aquela situação, não percebeu que fosse uma coisa diferente, e no máximo que aconteceu ali foi falarem para ele: poxa, você não devia ter pulado daí, ou cuidado, caramba, escorregou, e pegou e levou para um lado mais, vamos dizer, mais aceitável, botando os famosos panos quentes ali, de não, tá tudo bem, caramba, isso acontece. Eu tô falando dessa forma que as pessoas pensam e muitas vezes até falam com os cães dessa forma. Então isso é uma situação que pode acontecer e acontece com cães aí dentro de casa, em outros lugares também, às vezes até no mesmo lugar que o cão vive e conhece, isso pode acontecer. Isso acontece nessa sociedade que a gente vive e vamos entender um pouco também sobre isso. A outra situação é que provavelmente você já viu vídeos que circulam aí pela internet afora de cães escorregando, ou seja porque o chão tá molhado e cheio de sabão ali, ou porque o piso é liso e o cão não consegue fazer uma curva, e aí o cão escorrega, ou às vezes ele capota, não importa o que aconteça, mas as pessoas acabam achando fofo, bonitinho, olha que legal, olha que engraçado ele pegar e escorregar nesse chão aqui, não conseguir frear. Então é importante a gente saber exatamente o que de fato faz bem para os cães e o que de fato a gente precisa dar uma atenção maior para conseguir oferecer uma vida melhor, uma vida de qualidade para os cães. Vamos lá, oficialmente então, boa noite a todos. Eu vou colocar aqui embaixo, a nossa live de hoje é Tudo está sendo romantizado. E quando eu digo romantizado, a gente vai entender um pouco mais esse termo aí, mas é porque
tudo aquilo que acontece na sociedade com os cães que deveria ser alvo de atenção, de cuidados e de mudança, a gente acaba relevando e tentando fazer uma graça, ou achando fofinho, achando bonitinho, sendo que pode estar está sendo perigoso para o cão, para a saúde física e mental dele, e dificultando a vida dele dentro da sociedade como um todo. Então isso para mim é que é o romantizar. É a gente não fazer nada por considerar que está tudo bem, ou que é legal, ou que o cão está bem nessa situação. Vamos lá. A pergunta de hoje que eu coloquei, e vou colocar aqui para vocês também, que vocês podem responder enquanto vocês vão participando aí da live, que é: qual comportamento você acha que as pessoas romantizam? Já dei alguns exemplos aqui, mas para que a gente possa entender também o que é esse romantizar, como eu enxergo esse romantizar, e acho que é legal a gente também entender isso. Quando eu digo romantizar, não é a gente se apaixonar por isso. Não, é a gente não tomar os devidos cuidados e pegar e achar que tá tudo bem, e é normal, e é comum, e é assim mesmo que tem que acontecer. Tá tudo bem pro cão. Então, para mim, isso que é romantizar. Espero que vocês deem as opiniões de vocês aí, o que vocês acham. De repente é uma coisa que você já passou, ou alguma coisa que você já viu, e você acha que não se deve romantizar isso, não se deve deixar quieto, deve se melhorar. Então vão dando a opinião de vocês, enquanto isso a gente vai desenrolando aqui esse tema da live. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Espero que até o final da live a gente possa melhorar o relacionamento que a gente tem com os cães, melhorar as ideias que a gente tem do que fazer com os cãezinhos que tem dentro da nossa casa ou na sociedade como um todo. A primeira pergunta que eu coloquei lá: é normal o cão latir para tudo? Era uma pergunta de sim ou não, só para que a gente pudesse dar esse aquecimento e começar com esse tema que é deveras polêmico, quando a gente fala de cães latirem. E por que eu coloquei se é normal o cão latir para tudo? E eu sempre gosto de usar esse termo normal para que a gente possa separar o comum do normal. Normal é tudo aquilo que tudo bem o cão fazer. Tá certo o cão fazer, faz bem para ele. E comum é aquilo que os cães fazem e as pessoas deixam fazer, achando que é o normal para o cão. Olha como existe essa diferença. Então é legal, eu sempre coloco normal para ver o que vocês acham que é normal o cão fazer. É comum o cão latir para tudo? É comum. Infelizmente, na sociedade hoje que a gente tem, é comum os cães latirem para muitas coisas. Não vou dizer para tudo, mas existem cães que latem para tudo. Latem para pessoas, latem para outros cães, latem para você, seja qual for o motivo, latem por um barulho, por um som, por um cheiro, por um vento. Tudo isso, um brinquedo, um objeto de decoração, televisão. Poxa, se eu for ficar falando aqui, a gente vai ver que é tudo. Então podem existir cães que latem para tudo. E isso hoje é comum na nossa sociedade e não deveria ser levado como normal. Porque toda vez que o cão late, lembra disso, existem algumas lives, alguns conteúdos aqui que eu já fiz no perfil, que falam sobre latidos, sobre coisas que os cães podem fazer e fazem. Então quando o cão late, ele está demonstrando claramente que ele não sabe uma outra forma de lidar com aquela situação que está se apresentando. E aí pode ser qualquer coisa. E se a gente falar de romantizar, né, de achar que está tudo bem, que é comum, é como se fosse você deixar o seu cão latir, porque latir é uma coisa que os cães fazem. Latir é a comunicação do cão. Então eu vou deixar o meu cão latindo para tudo. É esse tipo de cuidado que a gente precisa ter quando a gente traz um cão para casa. Não romantizar os latidos dos cães e achar que está tudo bem. É muito relativo a forma como o cão late para determinadas coisas. Só que o simples fato do cão utilizar essa comunicação, esse comportamento em qualquer situação, já demonstra que essa é a única forma que o cão sabe lidar com aquela situação. E aí é independente se aquilo está fazendo bem para ele, se é uma coisa que ele quer, se é uma coisa que ele não quer, se é uma coisa que faz mal para a saúde física e mental dele, não importa. O fato do cão latir não deve ser romantizado, não pode ser levado como normal jamais. A gente sempre precisa entender o que está acontecendo e principalmente qual a dificuldade que o cão está naquele momento, o porquê ele está latindo. E muitas vezes os cães acabam e acostumam a latir porque eles latem para as próprias pessoas da casa, para poder pedir alguma coisa, para que as coisas aconteçam. Por exemplo, para poder uma comida vir, um petisco vir, um passeio acontecer. Então os cães acostumam a utilizar esse comportamento de latir para demonstrar falhas na rotina que ele tem, dificuldades que ele está enfrentando que ele não consegue acessar.
e aí acabam se romantizando, se acomodando e deixando o cão latir para tudo. E ele vai aprendendo que esses comportamentos funcionam e vai utilizando em outras situações que ele apresenta dificuldade também. Então o latido do cão não pode ser romantizado, a gente não pode achar legal, não pode achar normal de jeito nenhum. A gente precisa dar esse suporte e garantir que o cão consiga lidar com essas situações de uma forma diferente, de uma forma mais tranquila. O próprio latido, na maioria das vezes, principalmente se ele for um latido constante e frequente, ele vai mais estressar e cansar o cão do que resolver a situação. Então a gente não pode romantizar e olhar para cada caso especificamente, mas o mais importante é entender que o latido já é uma demonstração que o cão está com dificuldades. As coisas não estão acontecendo como ele imaginava ou como ele consegue lidar com elas. Não sei se faz sentido para todo mundo aí, se vocês concordam que não, o cão tem que latir mesmo, o cão late, é normal, é comum. Foi por isso que eu comecei com essa situação, porque acho que é a mais tradicional, que as pessoas, até aquelas que são mais leigas de cães, até aquelas que têm cães mesmo, já tiveram cães, às vezes não têm um conhecimento tão profundo disso e acham super normal, e acham legal o cão latir, principalmente se é um cão de guarda, né? Às vezes a pessoa quer que o cão lata, então é importante a gente entender e oferecer outras formas de comunicação. Hoje é bem provável que eu vá beber muita água, porque eu tô com calor impressionante. Me desculpe. Vamos para a próxima. Qual comportamento você considera inofensivo? E aí a gente está considerando essa situação de romantizar, de você ver uma coisa acontecendo e falar, tudo bem, tá legal, de repente até filmar, até contar para os outros o que acontece. Então eu coloquei aqui, ó, 3 situações. O cão dormir muito, o cão comer rápido ou o cão destruir brinquedos. Existem outras situações, mas eu queria levantar só algumas aqui que eu acho que são importantes e que provavelmente todo mundo, até quem não tem cão, já deve ter ouvido falar, já deve ter visto isso. Então vamos começar falando aqui de comportamentos inofensivos. O dormir muito. Se a gente for pensar de uma forma básica, genérica, se você imaginar o cão está dormindo muito, você vai achar até bom, você vai achar legal, porque o cão não vai dar trabalho, o cão não vai fazer barulho, o cão não vai te atrapalhar, não sei, é a forma como infelizmente as coisas acontecem. A gente está falando aqui de romantização. Então o seu cão dormir muito, você acha legal, você acha bom, você acha que é importante, o cão está dormindo ali ó, e conseguindo descansar. Às vezes a gente até chama o cão de folgado, relaxado, ou olha a vida boa desse cão que só dorme o dia inteiro. É importante a gente não romantizar o fato do cão dormir muito. Dormir muito é um indicativo muito grande, muito forte e que todo mundo precisa ficar esperto e atento com relação ao descanso do cão. Principalmente os cães que não conseguem descansar efetivamente à noite, que é o horário de dormir. São cães que ficam alertas, por qualquer motivo que seja, são milhares, depende de cada situação, cada família. O cão está sempre alerta, ele não consegue entrar no estágio que realmente traz o descanso para ele. E aí, ou ele está tentando dormir no dia, porque de dia você está lá, as coisas estão mais sob seu controle, ele sabe que você está ali, e aí ele sabe que ele pode relaxar, ou porque ele não está conseguindo ficar acordado, de tão cansado que ele está, de ficar a noite inteira alerta, qualquer barulhinho ele acorda. Essas coisas precisam ser levadas em consideração, a gente não pode achar legal e bonito e romantizar que nosso cão dorme, tem uma vida boa e está sempre ali tranquilo e relaxado. O cão dormir muito, quando eu digo muito, é porque está de dia dormindo. A gente precisa ficar atento a como está a saúde mental desse cão. E não só isso também, saúde física do cão, ver se não tem algum outro tipo de problema. Não é normal, não deve ser considerado normal o cão dormir muito. Não é um fato para se romantizar. É uma coisa para se atentar e entender e dar esse conforto, dar essa segurança para que o seu cão consiga descansar. E aí eu digo ter atividades generalizadas e que atendam às necessidades do cão durante o dia, não de forma exagerada para não esgotar o seu cão, e à noite ele ter o lugar para dormir, que traga conforto e segurança, que ele conheça e saiba e queira ficar ali para descansar. É isso que a gente precisa oferecer para os nossos cães. Então, parece inofensivo, mas pode estar a saúde do seu cão completamente estragada. O seu cão não está descansando, está com o nível de estresse sempre alto, ele não consegue se concentrar em nada, comportamentos que você não quer que ele faça vão começar a aparecer. Então é importante o cão descansar bastante. Me perdi. Comer rápido.
Perdi na minha própria lista. Comer rápido é um comportamento inofensivo, o cão comer rápido? Não. Acho que isso é até mais fácil da gente entender, né? Ninguém gosta, e aí nem sei por qual motivo que as pessoas podem não gostar, mas quando o cão come desesperadamente, as pessoas não acham normal, mas romantizam. Do tipo, olha que esfomeado, não precisa dessa pressa aí não, calma, não vai passar fome, tá passando fome. Esse tipo de comportamento que a gente acaba levando para um lado de achar comum e achar normal que o cão comer rápido é uma coisa tranquila, é inofensivo, não é também, de forma nenhuma. O cão, ele precisa ter uma rotina de alimentação adequada para as atividades que ele faz, para a rotina que a família faz, que ele faz também, o porte físico, os exercícios que ele faz, a idade dele, tudo isso precisa estar balanceado para que o seu cão entenda que existe horário de comer, ou seja, ele não precisa passar fome, porque pode ser um comportamento sim do cão ficar muito tempo sem comer, quando vem a comida ele está completamente desesperado. Isso pode acontecer. Mas também pode ser o fato do cão achar que aquele recurso não vai aparecer de novo. Ele aproveita aquela oportunidade para que ele tenha acesso àquele recurso da forma mais rápida possível, para que você não tire. Isso acontece quando a gente não trabalha uma posse de recursos com o cão. Isso acontece quando às vezes tem mais de um cão na casa, e aí fica um querendo evitar que o outro tenha acesso àquela alimentação que ele tem. Então olha como a saúde mental do cão não está legal. E a gente não pode achar legal e romantizar a situação do cão comer afobadamente e ser comilão e comer rápido. Está faltando atividade física, está faltando atividade cognitiva, o cão não está relaxado e calmo nesse momento de alimentação. Isso vai atrapalhar a digestão do seu cão, ele não vai absorver nutrientes, vai fazer cocô ruim, vai comer cocô, um monte de coisa vai acontecer nessa situação. E olha que eu só falei de algumas. Então não é inofensivo de forma alguma o cão comer rápido. O cão precisa estar controlado e calmo e saber que essa alimentação está ali disponível para ele, nos momentos certos, nas horas certas, dentro da rotina que você estabelecer para o cão. De preferência, fazendo um enriquecimento ambiental ali no momento dessa alimentação, isso vai trazer essa tranquilidade, essa segurança para o seu cão. E destruir brinquedos. A gente pode achar que é inofensivo e que realmente os brinquedos existem para que os cães possam destruir. Ao invés de ele destruir alguma coisa da sua casa, ele vai destruir um brinquedo. Não é inofensivo esse comportamento. A gente não pode romantizar. Aí eu falei de destruir brinquedos, mas pode ser qualquer coisa que o cão destrói. Pode ser um sofá, pode ser um chinelo, pode ser o seu óculos, pode ser o pé da mesa, o pé da cadeira, não importa. Todas essas situações têm o mesmo fim. O cão está brincando de forma errada ou interagindo de forma errada com aqueles brinquedos, com aqueles objetos. E está faltando coisas que tragam relaxamento para o cão. É uma rotina, na maioria das vezes, muito agitada. Então o cão está te mostrando, ele está ali apresentando isso para você, falando, não está legal. Porque ele vai com uma necessidade muito grande e ele vai buscar outras coisas também para destruir. Então os brinquedos, eles existem para que o seu cão faça um processo de relaxamento, de preferência oferecidos esses brinquedos específicos. No momento que o seu cão terminou uma alimentação, para ele poder relaxar e ter uma digestão mais tranquila, depois de uma atividade física, de um passeio, você oferecer esse brinquedo, e um brinquedo que seja compatível com o seu cão. Se o seu cão não tiver acesso a esses brinquedos de uma forma regular e nos momentos certos, quando ele tiver acesso, ele vai estar com muita energia precisando ser gasta. Ele vai estar precisando relaxar e desestressar muito, se ele não tiver um descanso bom. Então ele vai pegar esse brinquedo e ele só vai saber fazer isso. Ele vai puxar, ele vai estourar, ele vai rasgar, não importa. Milhares de coisas o seu cão vai fazer com esse brinquedo. Mas isso é um indicativo de que a rotina dele está pobre, de que ele está descontrolado, que o estresse dele está muito alto, que esses escapes de estresse não são frequentes no dia a dia dele. Então a gente não pode romantizar quando o cão destrói até um brinquedo mesmo, porque os brinquedos não são feitos para destruir. Porém, se o brinquedo destrói, são aqueles brinquedos os mais indicados, aqueles que se fragmentam em pequenos pedaços, que não são tóxicos, eles já são próprios para que, se o cão tiver uma mordida mais forte, ele vai acabar destruindo e não tem problema nenhum. Agora, brinquedos que não são próprios, ou brinquedos que não são compatíveis com o seu cão, não faz sentido ele ter, e principalmente ele não ter uma rotina que garanta esse relaxamento para ele em outros momentos também, e o brinquedo seja inserido na hora certa. Então não podemos romantizar quando o cão destrói qualquer coisa, inclusive se for um brinquedo. Brinquedos não são feitos para se destruir.
Eu não sei se eu falei certo, né? Eu falei, não são freitos. Boa noite a mais pessoas que estão chegando. Desculpa, às vezes eu não falo boa noite, eu vou desenrolando aqui os assuntos. Vou para mais uma pergunta, mais uma enquete aqui. Lembra que tem essa pergunta aqui, ó. Qual comportamento você acha que as pessoas romantizam dos cães? E aí você responde na interrogação aqui, que daqui a pouquinho eu já vou apertar aqui e ver as opiniões de vocês. E dar a minha opinião também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Terceira pergunta. É fofo o cão pular para te receber? E aí eu coloquei fofo para poder justamente a gente tendenciar a imaginar essa situação, como seria ela legal. Será que é legal, inofensivo, ou a gente está romantizando o cão pular para te receber? Lembra que o comportamento... Vamos falar da primeira parte. O ato de encontrar com você, o seu cão precisa estar equilibrado, o seu cão precisa saber se comportar, ou seja, ele tem que ter o controle da situação. Não porque ele não quer te receber, mas porque ele sabe qual é a forma correta e mais tranquila para te receber. Para que ele não fique com os níveis de ansiedade lá em cima, para que ele não perca o controle corporal, e às vezes tem cão que faz xixi, tem cão que baba, um monte de coisa pode acontecer. A gente não pode romantizar e achar que é bonitinho o cão pular em você. Se isso já está acontecendo, é porque o cão já tinha te mostrado outras formas de te cumprimentar, né, de que você poderia ter acesso a ele, e você não foi. Você não deu esse acesso. E o cão, sem saber o que fazer, ou seja, ó o descontrole aqui, ó. Sem saber o que fazer, ele começou a utilizar outros artifícios. Ele começou a latir, ele começou a ganir, ele começou a passar a pata em você, ele começou a pular. E aí funcionou. Ele começou a utilizar isso, e toda vez que você chega, ele entra nesse estado limite, que é o estado de vir direto, já quero pular nessa pessoa. Olha como existe nessa situação um descontrole, principalmente emocional, do seu cão. E é algo que você permitiu que o cão desenvolvesse. Então a gente não pode achar comum, nem bonitinho, nem fofo, que o cão não saiba se controlar os seus instintos, controlar a sua ansiedade. Isso vai cada vez mais se agravando. A gente precisa garantir que o cão saiba como cumprimentar todas as pessoas, inclusive você. Se depois, é sempre importante eu frisar isso, se depois que você chegou e houve o cumprimento correto, calmo, tranquilo, você quiser rolar com o seu cão, correr com o seu cão, aí tá liberado, é isso que precisa fazer. Ele precisa entender esses momentos, essas situações. Agora, quando você chega, que é quando o seu cão estava sozinho, isso pode gerar todo um processo reverso, de inclusive o seu cão ficar com uma ansiedade de separação. Eu ponho assim porque a ansiedade de separação ela é bem perigosa, mas ele pode desenvolver uma ansiedade, uma pré-ansiedade ali, só com a proximidade da sua chegada. E isso não é bom saudavelmente para o cão, não é bom saudavelmente, psicologicamente para o cão, não é bom de forma alguma. Então a gente não pode achar legal, não pode achar bonito, não pode achar fofo o cão ficar pulando em você para te receber, mesmo que você goste. Que é isso que acontece e é por isso que esses comportamentos continuam. A pessoa gosta que o cão pula, parece que está mostrando que é o maior amor do mundo por você. Só que tenha certeza que se você ensinar para o seu cão qual é a melhor forma de te receber, ou seja, te esperando, sentando, não importa como você vai ensinar isso para o seu cão, e o seu cão oferecer esse comportamento que você ensinou, pode ter certeza que ele te ama demais, que ele quer que isso aconteça mais rápido. Se você ensinou para ele que é assim que acontece e ele faz questão de fazer isso, é porque ele quer muito que aquele contato aconteça. Então seu cão provavelmente chama muito mais fazendo um comportamento que é incompatível com aquela situação do que simplesmente deixando os instintos falar mais alto ali e se descontrolando completamente. Pense no seu cão e parem de romantizar esse tipo de situação. Vamos seguindo aqui. Agora é a pergunta do dia. Qual comportamento você acha que as pessoas romantizam? Eu vou olhar a opinião de ustedes aqui, de vocês. Boa. Para variar, eu também pus essa situação aqui, ó. Eu vou até cortar da minha lista. Pedir comida de gente, mas não querer. Essa é nova, essa é boa. Então seria uma situação do que o cão vem, ele faz todo aquele processo, seja latindo, seja pulando, seja botando a pata, para você dar a comida para ele, e aí quando você dá para ele, ele põe na boca e cospe fora. São duas situações que podem acontecer. Eu também acho que a gente não pode romantizar, e as pessoas acabam romantizando, seja para poder dar para o cão, acha bonitinho, acha fofo o cão vir e pedir,
E aí não precisa nem necessariamente ser o cão que sobe na mesa, que bate na sua mão, não importa. Pode ser até o cão que fica sentado olhando para você, esperando você dar comida. A gente não pode achar que está normal isso para o cão, que é fofo, que é legal. O cão não tem uma rotina de alimentação correta. O cão não sabe como se comportar diante de outros alimentos, principalmente aqueles alimentos que não foram oferecidos para ele. É muito importante a gente fazer um trabalho de autocontrole com o cão, com coisas que caem no chão. E aí pode ser qualquer coisa, inclusive alimentação. E se o seu cão precisa chamar a sua atenção ou ir até você nesse momento para que você interaja com ele, também existe alguma coisa pobre na interação de vocês, nessa rotina diária de socialização que você tem com seu cão, de enriquecimento ambiental, de atividades cognitivas ali, você trabalhar a mente do seu cão. Então, quando o cão pede e ainda não quer, é justamente por isso. Ele talvez esteja com a alimentação ok. Ele sabe o horário de comer, ele tem os horários, está satisfeito ali, não precisa comer desesperadamente. Só que a interação com você está falha. Ele não sabe as formas de fazer. Ele fica sempre sendo responsável por iniciar esse relacionamento. E você fica ali na expectativa, é a famosa pessoa stand-by. Você fica ali on demand para o seu cão. Quando ele vem é que as atividades acontecem, que as interações acontecem. Então aí pode ser uma situação dessa também. Ele vem, que naquele momento você está parado, está disponível, e aí ele chama a sua atenção. E aí você acha que ele está querendo comer. E aí você dá um negócio para ele e fala, não, peraí, não é isso. Não, calma, eu quero interagir com você, eu quero fazer outras atividades. Então é importante a gente não romantizar isso também, mas as pessoas costumam achar normal e às vezes até jogam a culpa no cão. Olha lá, ele veio aqui, pulou em cima da mesa, pulou nas pessoas, ficou latindo. Então não é comum, não é normal, não pode ser normal. Vou dar minha opinião aqui. Aqui. Xixi, isso, eu coloquei aqui, olha o jeito que eu coloquei. Eu coloquei xixi logo que o cão sai. Que isso acontece, é comum, mas não deve ser tratado como normal, e as pessoas romantizam isso, ou seja, acham que está tudo bem, que é a pessoa sair para o cão para passear, ou seja, o cão só faz xixi fora de casa. O primeiro erro já está aí, de o cão não ter um lugar dentro de casa para fazer. E aí ele fica segurando, já fica condicionado a não fazer xixi dentro de casa para poder passear. Só que quando ele sai, ele está tão apertado, está tão descontrolado, que ele não consegue segurar mais a bexiga naquele momento. Então ele acabou de sair ali, ele já faz um xixi no primeiro lugar que aparecer. Isso não pode ser romantizado. Isso não pode ser achado legal e comum e normal. Muito pelo contrário. Isso vai fazer um mal danado, tanto para o lado físico do seu cão, né? De questão de saúde, de segurar esse xixi, não ter horários para xixi, não poder fazer xixi nos horários que de repente mudaram. Quando está mais calor, frequência de xixi é maior por causa da ingestão de líquido. Quando está mais frio, pode ser menor a frequência. Então seu cão não pode estar restrito a isso, a chegar ao ponto de quando ele sai e está liberado, ele faz logo esse xixi. Se isso acontece, é um perigo muito iminente que está acontecendo com o seu cão. Tanto de saúde como emocional. O seu cão não conseguir se segurar, não conseguir se controlar. Então não podemos romantizar de forma nenhuma isso, da mesma forma dos famosos vários xixis, né? Às vezes o cão sai e faz xixi numa moita, passa xixi no poste, passa xixi na parede, passa xixi no ferro, na moita. Em todo lugar ele vai fazendo aqueles mini xixis. E as pessoas podem achar, olha que mijão, olha que cachorro mijão. Só que na verdade esse cão está completamente descontrolado. Ele não tem segurança, ele não se sente seguro do lado de fora de casa, ou seja, as interações sociais com outros animais não são saudáveis, e ele acaba se vendo na necessidade de deixar o cheirinho dele para tirar o cheiro dos outros, para trazer essa tranquilidade para ele, para deixar ele mais seguro. Então olha como esse cão está desequilibrado. Então a gente não pode também achar normal nunca isso. É uma coisa que as pessoas fazem com muita frequência e acham normal, inclusive estimula. Leva o cão em todos os lugares para fazer xixi, para ficar fazendo xixi fora de casa. Isso não é uma prática saudável para os cães e a gente precisa melhorar isso para que não faça mal para a saúde mental e física de todo e qualquer cão. Concordam ou não concordam? Deixa eu tirar aqui e vamos continuar. Outro assunto que eu quero abordar aqui rapidinho, que é sobre a famosa, não sei se é famosa, mas que eu vejo frequentemente, a submissão dos cães. As pessoas acham legal, acham bonitinho, acham fofo o cão enfiar o rabo no meio das pernas,
o cão olhar para por cima, né, ele abaixar a cabeça e te olhar como se estivesse pedindo desculpa, perdão, sei lá como é que as pessoas pensam. Existem várias demonstrações desse comportamento de submissão, mas as pessoas tendem a romantizar. E aí, não perceber e não entender que o cão está sob um estresse e uma ansiedade muito grande dentro daquela situação. E pior, provavelmente isso é uma coisa que se repete muito. Para chegar ao ponto da pessoa filmar ou até contar para outras pessoas, é porque o padrão se repetiu. Não foi uma vez só que aconteceu, senão acaba passando despercebido. Mas se é frequente, a pessoa permite que o cão esteja nesse estado, e pior ainda, nesse estado diante da pessoa que é a pessoa de maior confiança, que deveria ser a pessoa de maior confiança do cão. Então não pode ser romantizado e achado normal o cão que se submete às pessoas que estão em casa, seja por medo, seja por ansiedade, seja por não saber o que fazer. Então não pode nunca, a partir do momento que o seu cão apresentou esse comportamento, você precisa parar tudo o que você está fazendo e entender qual é o contexto e qual é a situação que está acontecendo ali. Se é alguma coisa que ele fez, se é alguma coisa que você fez com ele e gerou esse comportamento, o histórico, né? Você teve um histórico de agir diante do seu cão naquela situação e ele foi apresentando aquele comportamento submisso, que não é saudável mentalmente para o seu cão, fisicamente para o seu cão. Imagina o seu cão ver em você a figura que pode trazer algo de ruim para ele, que está trazendo algo de ruim para ele. Então seu cão não pode se submeter a você. Ele precisa saber como se comportar nas situações e ser uma escolha dele, porque é a melhor escolha daquele momento, é o que faz melhor para ele. Foi isso que eu falei anteriormente com relação a te cumprimentar. Não é porque você quer que faça aquilo, é porque para ele é a melhor coisa que ele quer fazer naquele momento. Então se ele não sabe o que fazer, ou a opção que ele escolhe é demonstrar submissão, poxa, se vocês não conseguem ver algo de errado nesse relacionamento, que não deve se romantizar e achar fofo, o cão se submeter e ficar com medo e se sentir culpado, então tem muita coisa errada acontecendo aí nesse relacionamento. Enfim, vamos continuar com as nossas enquetes aqui. O cão precisa deixar você cortar a unha dele? Nossa, foi bem específica essa pergunta, né? É que eu lembrei de um vídeo, enquanto eu estava fazendo a listinha aqui, a minha sequência da enquete, da live, eu lembrei de um vídeo que eu já vi até com mais de um cão, que quando a pessoa pega a pata do cão e vem com um alicatinho de unha, o cão cai para trás. É o famoso desmaia, né? O cão se larga. E aí, todo mundo acha bonitinho. Olha o drama, é o famoso drama queen, né? Olha, um ator da Globo, esse meu cão. E romantizam. E acha que tá tudo bem. Que o cão está fazendo aquilo porque é engraçado, porque quer fazer uma cena para você, para que você poste na internet, sei lá, para que você dê risada dele. E não é nada disso. Olha a que ponto o cão chegou para demonstrar para você, ou para conseguir que fosse evitado de você cortar as unhas dele, que é uma coisa que ele não gosta. Se está acontecendo isso, é porque o cão não gosta dessa situação que está acontecendo. E provavelmente em algum outro momento que você não percebeu, ele precisou deitar no chão ou se largar no chão para você soltar a pata dele. E isso funcionou em algum momento. E isso estou falando desse específico, mas você pode levar para toda a situação. Por isso que a pergunta é se o cão deve deixar você cortar a unha dele. E a resposta é sim. Esse é o cenário perfeito. Lógico, você precisa saber cortar uma unha de um cão, primeiro de tudo. Segundo, é maravilhoso você fazer essa atividade com o seu cão. Se o seu cão não tiver os processos naturais ali de raspagem, de redução de unha por causa do tipo de atividade que ele tem, o tipo de piso que ele convive e tem a rotina diária dele, você precisa transformar isso numa situação saudável entre vocês. O seu cão precisa querer, inclusive. A hora que você pegar o alicatinho de unha que você vai ter, que você vai saber cortar, ele já vem. Ele já te dá a pata. Olha que diferença de cenário. Esse cenário deve ser romantizado. Esse cenário deve ser agradável, deve ser o normal, precisa acontecer com maior frequência. A hora que você pegar o cortador de unha, o seu cão vem, se acalma, sabe o que vai acontecer, sabe qual é o processo. Você também não corre o risco de estar ali ansioso, uma pessoa ansiosa querendo cortar a unha do seu cão para que não aconteça nada de errado, para que ele não fuja, para que ele não te morda. E aí, paf, você corta de qualquer jeito aquela unha e machuca o seu cão.
Acho que ficou bem claro, né, que a gente não pode achar que está normal e que é normal. O cão precisa deixar você cortar a unha e isso é um comum acordo. Não é porque você vai fazer o seu cão se submeter e te obedecer. Você vai pegar essa pata e falar, vou cortar isso aqui sim agora. Isso acontece muito com cães menores. Porque se o cão menor acaba tentando te agredir ou fazer alguma reação para sair dali, você consegue conter ele com maior facilidade. Mas você precisa apresentar esses acessórios para o seu cão, relacionar atividades positivas, criar um histórico muito bom com a presença desse objeto e aprender a cortar, para que o seu cão goste e queira fazer isso. Esse é o processo que a gente tem que fazer. E não quando o cão não está gostando ou tentando evitar isso, a gente achar que é comum, que é normal. Nenhum cão gosta de cortar a unha. Esse tipo de fala, ela precisa ser cortada da sua vida. Quando você ouvir alguém falando, não, é normal, todo cão faz isso, nenhum cão gosta de tal coisa. Levanta essa orelha, dá uma real para a pessoa, explica para ela, fala para ela com quem você aprendeu isso, que não é normal e não deve ser normal. Prosseguindo. Podem dar a opinião de vocês aqui sobre outros assuntos, sobre esses assuntos que eu estou falando também, mas de preferência sobre essa pergunta de qual comportamento você acha que as pessoas romantizam. Se eu já falei aqui, pode dar a sua opinião também, falar, eu também achei aquilo que você falou, tal coisa, sobre cortar unha. Tem que ser normal, o cão precisa deixar, precisa gostar, não sei. Mas dê a opinião de vocês aqui pra gente entender também o que vocês acham que as pessoas em geral acabam romantizando de comportamentos dos cães, ou aquilo que você também, com o seu cão, acaba romantizando e achando que tá tudo bem. De repente você acha que é uma coisa que é normal e não é. Próxima pergunta. Quando o cão está sozinho, o que é pior ele fazer? Ele chorar e uivar, ou ele arranhar a porta? E lembra da gente romantizar, da gente considerar normal e comum e que todo cão faz e que isso é comum dos cães, é da raça deles, é isso que eles fazem. Esse é o famoso romantizar. Não estou dizendo que você vai achar fofo o seu cão ficar chorando quando você sai. Só que você pode cair naquela tentação e naquela armadilha de se considerar amada, uma pessoa amada, porque o meu cão não pode ver eu saindo, que ele fica chorando. Olha como a gente romantiza. Agora eu consegui puxar um romantismo aqui, né? Que é da forma errada. A gente não pode nunca achar que tá tudo bem dentro desses comportamentos. Tudo que eu vou falar hoje, que eu falei nessa live de hoje, é isso. Comportamentos que a gente acha que é normal, mas que não são. Que precisam ser modificados para dar qualidade de vida para o nosso cão. Então o cão chorar ou uivar. Esses dois aqui, eles andam um pouco juntos, mas ele é consequência do outro. Então o fato do seu cão precisar apresentar um comportamento na sua ausência para que você volte, já mostra que tem alguma coisa errada nesse relacionamento. Já mostra que existe alguma coisa que o seu cão não consegue lidar sozinho. E aí do choro vai vir uivo, vai vir latido, vai vir um monte de coisa. Inclusive arranhar porta também. A partir do momento que o cão ele não consegue ver êxito ou resolver a situação com o comportamento que ele está apresentando, automaticamente, por uma questão de sobrevivência, ele vai procurar apresentar outros comportamentos. E esses comportamentos vão evoluindo, os critérios vão subindo, a frequência, a intensidade dos comportamentos vão aumentando. É por isso que o choro ele é o precursor aqui do uivo, que já é uma coisa mais incisiva, né, mais intensa ali que o cão apresenta para você. Só que quando ele está sozinho, a gente fala o que é menos pior. Menos pior é o cão chorar. Por quê? É o primeiro comportamento que ele apresenta. Quando ele se sente sozinho, quando ele acha que foi abandonado e que não vai acontecer mais nada, é aquela dor interna, ele vai chorar. Ele vai apresentar aquele ganido baixo. Não que isso é normal e que precise continuar, mas é o menos pior, porque quer dizer que ele ainda está nessa fase aqui. Ele ainda está nessa fase de que vou só chorar. E você está dando esse suporte para ele, sendo que o correto é que nem isso aconteça. Você faça um trabalho e desenvolva o seu cão, um autocontrole, uma independência, para que ele consiga ficar sozinho ou longe de você. Às vezes o grande erro é esse, né? A gente quer que o cão fique sozinho logo de cara. A gente deixa ele num lugar para dormir a primeira noite sozinho, vai para outro lugar, para outro quarto, fecha as portas todas e quer que o cão fique bem. Ó a roleta da sorte, a gente rolando aí e colocando o cão nessa roubada. Então a gente precisa preparar o nosso cão para isso, para que nem esse pequeno comportamento apareça. Só que dentre esses, o menos pior, chorar e uivar e arranhar a porta, o chorar quer dizer que ele ainda está ali num nível muito menos perigoso. Tanto para a saúde mental dele, quanto a saúde física. Porque depois ele vai
ir para outras situações. Ele vai adquirir novos comportamentos, como arranhar a porta. E aí você às vezes não acha legal o cão arranhar a porta, porque vai estragar a sua porta. Isso acontece. Ó a gente romantizando. Falando, poxa, olha o que você está fazendo aqui com a minha decoração, com a tinta da minha porta, com a madeira da minha porta, com o meu rodapé, com a minha parede. Provavelmente se você já passou por isso ou já viu, você deve estar realmente concordando aí. E a gente não pode achar que é normal. Nosso cão já passou um estágio muito grande de dificuldade de ficar sozinho ou longe de você e não ter independência, ser totalmente dependente de você, e você achando que tá tudo bem, que ele tá fazendo manha, que ele tá querendo chamar sua atenção. Olha como já passou um processo enorme aqui, ó, até chegar no arranhar a porta. E isso que pode evoluir para mais ainda, do cão quebrar vidro, pular a janela, se machucar, se cortar, se quebrar, cair de algum lugar. A gente não pode nunca achar que está tudo bem, ou que é normal, ou que é comum, ou que todos os cães fazem, então pode deixar fazer. Esse é o famoso romantizar totalmente prejudicial para os nossos cães. A gente precisa olhar para ele, entender que ele tem dificuldade naquela situação. E aí cada família vai tomar a atitude que for de acordo com o que a família pensa em ter um cãozinho. Ou ensiná-lo e ajudá-lo a fazer isso, ou contratar alguém para ficar com esse cão, ou levar esse cão para ficar em algum outro lugar, desde que isso seja a melhor coisa para o cão, que o cão goste também. Não adianta você dar essas opções e alternativas, sendo que o seu cão também não conhece, não gosta, não se dá bem. Então é importante, primeiro de tudo, você garantir que o seu cão esteja bem. E aí qualquer um desses comportamentos deve ser considerado não romântico e a gente não pode achar normal e comum e precisa dar esse suporte para o nosso cão para que ele consiga lidar com qualquer uma dessas situações, ele tenha independência. Esse é o melhor caminho para os nossos cães. Então não é legal. Eu falei de pior, né? Todos eles são piores. Seu cão mostrou para você um desconforto, uma dificuldade, você precisa dar esse suporte. Vamos aqui para a nossa última pergunta aqui que eu fiz nas enquetes. Acho que essa aqui eu já falei, que é bonitinho o cão fazer cara de culpado? Eu abordei esse assunto um pouco aqui, agora há pouco, falando sobre isso, porque se a gente for levar para o lado estético, é bonitinho. Você vai gostar daquela carinha, o olho fica grande, né? Ou fica pequeno, sei lá, a bola preta, essa parte da íris do olho fica grande, fica aquela famosa carinha do gato de botas do filme do Shrek, se você nunca assistiu, que é aquela cara de pidão, de desculpa, de submissão. Então a gente acaba achando bonitinho porque visualmente é fofo. Você olha para aquela carinha e você fica com vontade de dar um beijinho. Você fica com vontade de desculpar. E aí a gente fica levando para esse lado romântico. De ai, meu cão. Ou pode ser o romântico mesmo, verdadeiro, de ai, que fofo, olha meu cãozinho, tá pedindo desculpa, ele sabe que fez errado. Ou da gente pegar e levar para consideração do tipo, olha que cara de pau. Olha só que folgado, fez tudo isso de errado, agora fica com essa cara aí de pidão, de cão sem dono. Então olha como existem essas duas visões que são romantizações da situação. Porque você não toma uma atitude para resolver, para ajudar o seu cão. A partir do momento que o seu cão apresentou esse estado de fazer a carinha de culpado, sendo que para o cão não é dessa forma que acontece, o cão chegou num ponto em que os comportamentos não, que os históricos daquela situação se repetiram tanto, de forma tão ruim, que o seu cão já entra no estado, lembra que ele antecipa, que o cão começa a antecipar, tanto da sua chegada, como a gente falou, dele começar a antecipar aquela ansiedade, aquele descontrole, que não é saudável nada, para você, quando você estimula esse tipo de encontro, o contrário também. Se você chega e de repente o seu cão derrubou alguma coisa, e aí você dá aquela bronca, ou sei lá, só fala bravo, ou não fala com ele, ignora o seu cão, dá aquela gelada, aquela fria no cão, né? Que é o famoso, você nem olha na cara dele. Os cães percebem isso, os cães sentem. Isso é uma punição para o cão. Se você faz isso, não faça mais. Procure ajudar a entender o porquê aquilo aconteceu. Aquilo estava ali e o seu cão esbarrou? Aquilo estava ali, o seu cão foi lá, foi pegar aquilo porque não sabia o que fazer na sua ausência? Ele foi cavocar ou comer alguma coisa porque a rotina de alimentação dele está ruim? A gente precisa entender o que está acontecendo. Só que o histórico foi tão grande que o seu cão começou a antecipar. A partir do momento que ele sabe que você está chegando, quilômetros de distância, anos-luz de distância,
e ele vê que aquela situação está ali, por exemplo, um cocô fora do lugar, que ele fez fora do lugar porque ele não se sentia confortável para ir até o lugar de fazer xixi cocô ou sair daquele lugar e acabou fazendo ali mesmo na sua ausência. E aí você já deu tanta bronca, já fez tanta coisa absurda com o seu cão, que quando ele vê que você chegou e existe aquele cocô ali, ele já começa a entrar num estado de ansiedade, de submissão, de medo. E não é isso que a gente quer para os nossos cães nunca. Se o seu cão está fazendo isso para você, esquece essa história de é bonitinho. Bonitinho é o seu cão, tá sentadinho te olhando, te esperando, com o rabinho abanando. Isso é bonitinho. Isso que a gente tem que buscar, independente do que aconteceu. E se acontecer alguma coisa, é você olhar aquilo de uma outra forma para poder oferecer esse suporte para o seu cão. Então não romantize de forma alguma quando você vê o cão fazendo uma cara de culpado. Não ache bonito. Existem outras coisas muito mais bonitas que o seu cão deve, pode e precisa fazer com você. É isso que você precisa buscar. Vamos aqui para a pergunta. Qual comportamento você acha que as pessoas romantizam? Aqui. Falei bastante disso aqui, né? Mas realmente, é uma coisa que as pessoas romantizam demais. Demais. Eu, Beto, já romantizei isso. Olha, eu aqui assumo, se você segue aqui, provavelmente já ouviu essa história da Cindy, que eu chegava para cumprimentar a Cindy, ela xixizão na hora. E eu achava maravilhoso. Achava lindo, falava, ó, que legal, ela me ama, não consegue nem controlar o xixi, olha isso que é amor. Se você está se vendo em mim, eu já fui essa pessoa também. Já fui essa pessoa, cometia esse erro sem saber e prejudicando a coitada da Cindy. Então realmente, fazer xixi de alegria é uma coisa que as pessoas romantizam. As pessoas acham legal, acham bonito. Se o cão não faz xixi quando você chega, ou se ele fazia xixi e agora ele não faz mais, você vai achar que o seu cão não te ama. Você vai achar que ele não gosta mais de você? O que eu fiz de errado? Não, o que você fez de certo? Para o seu cão não precisar mais fazer isso, para ele conseguir se controlar, saber estar num estado emocional aqui, calmo e tranquilo, quando você chega, buscando apresentar comportamentos que vão resultar para ele a sua proximidade, o seu contato, o seu carinho, a sua atenção. É isso que a gente precisa fazer. Isso que a gente romantiza. Mas fazer xixi de alegria, foi legal que colocou entre aspas. Parabéns para quem deu essa resposta aqui, porque colocou de alegria. Realmente nunca é de alegria, é um descontrole completamente errado para o nosso cão, faz muito mal. E aí vou dar a minha opinião aqui. Eu tinha falado do pedir comida, né? Já falei lá em cima. Vou falar aqui do filhote desastrado, que é muito comum. Nossa, esse é comum demais. As pessoas mostrarem ou contarem histórias do cão que tropeçou, do cão que foi pegar uma coisa e caiu, do cão que foi tentar subir numa cama e caiu para trás, do cão que foi tentar subir em algum lugar, não alcançou, bateu a cabeça, voltou, rodou no chão, foi brincar com outro cão. Bom, enfim, eu tô aqui falando, mas é exatamente isso. As pessoas romantizam o filhote desastrado, que está aprendendo a andar, que está aprendendo a se movimentar, que está aprendendo a se relacionar com as coisas. A gente não pode fazer isso. A gente coloca o nosso cão num estado... Eu vou falar de perigo, mas não necessariamente é de perigo, porque você deixou na mão do cão para ele entender como a sociedade funcionava. E aí você vai colocar ele em situações que podem expor ele a risco, tanto emocional, mental, né, psicológico, quanto físico mesmo. Nesse caso do cão cair de uma escada. Olha só, não é porque o cão é desastrado, é porque você não apresentou esse local para ele, não mostrou como ele deveria se relacionar com essa situação. Então a gente não pode romantizar, e acabamos romantizando sim. De achar que todo filhote é bonitinho, é fofo ele tropeçar e cair. É fofo ele mexer numa coisa e a tigela de água virar na cabeça dele. Você pode causar um trauma de banho pro resto da vida do seu cão, se você não fizer nada. Mas a gente precisa apresentar as coisas. Você não pode correr o risco do seu cão ir lá e morder um fio que tenha energia e se queimar e tomar um choque e de repente até perder a vida. Então a gente não pode achar que é fofo e que é normal. Cães estão aprendendo as coisas e a nossa função é desenvolver isso nos cães. Tem uma coisa que eu sempre falo, não falo sempre, mas bastante, que é a gente fazer a propriocepção dos cães. É a gente ensinar para o cão como o corpo dele funciona. Fazer atividades onde exijam movimentos que normalmente ele não faz. Como, por exemplo, andar para trás, andar de ré. Isso é uma coisa muito legal, o cão aprende como o corpo funciona. Você mostrar para ele alturas variadas, ou seja, você começar a fazer atividades em ambientes mais altos, ou seja, uma plataforminha ali, uma forma de pão, uma forma de bolo, você põe no chão, seu cão vem em cima, ele começa a entender que existem alturas diferenciadas, o cão tem essa noção porque você apresentou, ele não precisa passar por isso.
Então você precisa fazer toda essa apresentação, estruturas ou superfícies que são moles, que não são estáveis, como por exemplo colchão, travesseiros. Você apresentar tudo isso para o seu cão saber como lidar logo da primeira vez. Não pode achar fofo e normal que o cão faça besteira, que o cão faça bobagem, palhaçada, que o cão tropece, que o cão role, que o cão caia, que o cão não consiga saber como as coisas funcionam. A gente não pode romantizar isso. É muito cômodo. As pessoas ficam acomodadas. A gente precisa dar o melhor para o nosso cão e evitar que as coisas ruins aconteçam. Desenvolver ele a ponto dele conseguir tomar as decisões. Então é muito errado isso. Por isso que eu coloquei aqui que a gente fala que é fofo e bonitinho, filhote desastrado. Fofo e bonitinho é o filhote que desde pequeno ele sabe sentar para pôr a coleira. Ele espera você chamar ele para vir. É o cão que espera você pôr a comida e autoriza ele comer. Ou seja, deixa ele comer, né? Tudo isso é que tem que ser visto como fofo e bonitinho de filhote. É o filhote que sabe se relacionar com uma pessoa. É o filhote que sabe se relacionar com outro cão, com uma criança. Isso é fofo. Isso é bonitinho. Comecem a mudar a nossa visão. Existem outras coisas bonitinhas que fazem bem pro cão. E não as coisas bonitinhas porque você acha bonitinho, mas que fazem bem pro seu cão. Agora eu peguei pesado, hein? Segurem essa aí, meu povo. Meu povo é ótimo. Bom, eu vou entrar num outro assunto aqui para a gente poder finalizar mais essa live, que é uma coisa que talvez você não saiba, talvez você não se atente e provavelmente você romantiza. Porque acho que a maioria das pessoas que já tiveram cães e vão querer ter, romantizam. Que é a questão da longevidade, expectativa de vida do cão. A gente se coloca numa armadilha, isso eu falo todas as pessoas que têm cães, todas é mancada, que elas se colocam numa armadilha de achar que o cão tem uma expectativa de vida muito baixa, então é normal ele morrer cedo. Ele pode morrer cedo. Então é normal a gente colocar uma expectativa de vida, que a dos cães é menor que a dos seres humanos, isso é óbvio, mas a gente encurta cada vez mais a longevidade desse cão quando a gente não dá qualidade de vida para esse cão. Quando a gente coloca o cão em situações cada vez mais estressantes para ele, com maior dificuldade, e quanto mais a gente romantiza coisas que não fazem bem para os nossos cães, a gente está diminuindo a expectativa de vida desse cão. A gente está trazendo doenças para esse cão. Doenças de ordem emocional e psicológica para esse cão, que se transcendem à forma física. Elas vão e transparecem na forma física. Muitas das doenças, isso aí não sou eu que estou falando, não é mesmo? Porque eu não sou especialista em doenças da alma, em doenças da nossa mente. Mas isso acontece com os cães também. E a gente não dá essa qualidade de vida, a gente romantizar tudo, a gente não desenvolver o cérebro do nosso cão. O nosso cão chega na idade adulta com um cérebro infantil, um cérebro que não sabe lidar com as situações, um cérebro que está sempre ansioso, que está sempre apreensivo, com medo, receoso, que não sabe como as coisas vão acontecer. Isso vai jogando a expectativa de vida do seu cão e a longevidade dele lá para o buraco. E isso sem falar numa alimentação decente para o nosso cão. E não estou nem falando da melhor comida, mas sim do melhor momento de alimentação que a gente tem que dar para o nosso cão. Isso vai aumentar a expectativa de vida dele. E aí de uma forma física, do alimento que ele teve. As atividades físicas que a gente oferece para os nossos cães, elas precisam ser compatíveis com a idade, com o tamanho, com a capacidade do seu cão. Senão você joga lá para baixo a expectativa do nosso cão, expectativa de vida do nosso cão. Então isso é uma das piores coisas que as pessoas todas romantizam. Porque elas sabem que os cães têm uma longevidade menor do que nós, seres humanos. A gente acha normal o cão envelhecer rápido. A gente acha normal chegar o cão idoso e ter problemas de saúde, ter problemas de ordem emocional. A gente acha normal isso, que todo cão passa por isso. Não, a gente precisa mudar essa realidade. Quanto maior for a qualidade de vida desse cão, quanto mais ele for desenvolvido fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, cognitivamente, socialmente, muito maior será a expectativa de vida desse cão.
E é esse o nosso objetivo, e é por isso que eu finalizei a nossa live. O último assunto que eu levantei foi esse, sobre a longevidade, porque é uma das coisas mais importantes. E não adianta o cão ser longevo e ter qualidade de vida ruim. Isso pode acontecer, depende da raça, depende da rotina diária que o cão tem. O cão precisa ter uma longevidade porque a qualidade de vida é boa, porque você ofereceu isso para ele. E aí você precisa englobar todas essas questões que a gente falou de alimentação, de atividade física, cognitiva, social. O cão precisa saber lidar com tudo e gostar, principalmente gostar das coisas que ele faz. Ter independência o nosso cão precisa. Então é isso que a gente não pode nunca romantizar e achar que tudo bem o cão ter uma expectativa de vida menor. Não, a gente vai aumentar essa expectativa de vida ao máximo que a gente puder. Se a gente fez isso com os seres humanos, que dirá com os nossos cães? A gente tem essa capacidade, a gente só tem que parar de romantizar e achar que é normal o cão ter uma expectativa de vida menor que a nossa. Beleza? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu vou só apontar 2 assuntos aqui, embora a live ia terminar super bem aqui, mas enquanto estamos aí, temos mais um tempinho aqui, eu já vou finalizar com vocês também. A gente precisa sair dessa zona de conforto, né? E acho que a gente cai em tudo isso que eu falei de romantizar, é porque a gente não quer ou não sabe como modificar a situação. A gente não quer se incomodar, a gente entra nessa zona de conforto. E lembra que a zona de conforto ela não é saudável para ninguém, nem para você, nem para o seu cão. Você precisa sair dessa zona de conforto com segurança. É isso que precisa acontecer. Você não pode dar as caras para bater e botar o seu cão também em situações que ele não está pronto. Mas você precisa prepará-lo para isso. Apresentar essas situações gradativamente. E isso demanda o quê? Dedicação. Você amar o seu cão para dedicar esse tempo de qualidade para ele. Só que se você não quiser fazer isso, você vai cair no comodismo. Você vai romantizar tudo que acontece. Porque tal cachorro também é assim. Porque é normal isso dos cães. Se você cair nessa bolha, nessa armadilha, quem vai sofrer com isso é o seu cão. Se você quiser mesmo que a vida do seu cão mude, você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa entender cada vez melhor o seu cão. Trazer um cão para casa não quer dizer que você vai fazer e vai ser exatamente qualquer outro cão que você já teve. E se você não teve nenhum cão, não quer dizer que você vai saber o que fazer porque você está olhando o cão do vizinho. Você precisa entender aquele seu cão. Você precisa desenvolver aquele seu cão. Dar qualidade de vida para ele, dar opções, alternativas. É isso que a gente precisa fazer para garantir que a gente saia do romantismo com o nosso cão e entenda que todo comportamento que é diferenciado precisa ser avaliado. Tudo aquilo que o seu cão faz precisa ser entendido dentro daquele contexto. Se isso faz sentido ou se existe uma forma melhor de fazer isso com o seu cão. Busque sempre isso, que aí sem dúvida você será a pessoa melhor amiga do seu cão. E principalmente por mais anos. Se você levar em consideração a longevidade do seu cão, a expectativa de vida, o tempo que ele vai passar e ter memórias e lembranças com você, você nunca vai romantizar nada. Você vai sempre buscar aquilo que é melhor para o seu cão. Tenham uma ótima noite todos. Muito obrigado por terem ficado aqui. Espero que tenhamos aprendido um pouco mais sobre cães e melhorado a rotina de vida diária nossa e dos cães na nossa sociedade como um todo. Fiquem com Deus.